A TV Folha Regional. Começa a partir de agora mais uma edição do programa Entrevista da Semana, transmitido ao vivo todas as segundas-feiras. Programa Entrevista da Semana que tem os apoios da Rede 7 Supermercados e também da Adastel, que é o maior provedor de internet por fibra ótica e via rádio da região. Agradeço também a todos vocês que nos acompanham através do site adamantinanet.com.br e também através das nossas redes sociais, tanto o Facebook quanto o Instagram. E começa agora, como eu disse, o programa Entrevista da Semana, que traz hoje o novo presidente da Associação Comercial e Empresarial de Adamantina, o empresário Ricardo Haddad. E nós vamos falar justamente a respeito do trabalho que ele pretende, ao lado da sua diretoria, implementar no comando da Associação Comercial e também para benefício dos empresários de Adamantina. Muito bom dia, Xará, Ricardo Haddad. Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos que nos ouvem e nos assistem aí na TV Folha Regional. Obrigado pelo convite aí. Estamos aqui para tentar explanar e falar um pouquinho desse novo desafio aí, que é estar à frente de uma entidade tão forte da cidade, uma entidade tão legal que é a Associação Comercial. E lembrando que o mandato do Ricardo Haddad junto com a diretoria começou no último dia 1º de abril e será um mandato válido por 2 anos, ou seja, eles ficam em 2021, 2022 e até abril de 2023. Ricardo, para iniciar então, para que as pessoas entendam como foi essa sua chegada até a presidência, como surgiu a oportunidade de buscar a presidência da Associação Comercial de Adamantina? Bom, Ricardo, a Associação Comercial, meu pai já foi presidente há muitos anos atrás, lá atrás, eu sempre tive como criança lá dentro. Eu nunca fui um cara muito atuante dentro da associação, sou associado, mas nunca fui atuante. E o nosso ex-presidente agora, o Luiz Henrique Sgobi, me surpreendeu ao me fazer o convite, né? E até quando me surpreendeu, me falou, eu falei, olha, Luiz, mas será que eu estou pronto? Não sei se eu tenho capacidade para isso, né? Mas, ao mesmo tempo, encarei como um desafio. Procurei conversar com vários empresários da cidade, vários comerciantes da cidade, para saber opinião, né, apoio, porque uma entidade tão forte como a associação, precisamos de grupo. Porque eu falo o seguinte, não é um esporte individual, é um esporte coletivo, tem que ter uma equipe para carregar o piano, como diz o outro, né? E aí conversei com vários me apoiaram, outros tentaram me dissuadir, mas encarei como um desafio. E a possibilidade é o seguinte, muitas vezes a gente fica sentado, tacando pedra, como diz o outro, né? Criticando. Eu falei, olha, quem sabe de repente agora não é a chance de eu tentar fazer alguma coisa. Tentar, não sei se nós vamos conseguir, mas por falta de energia e por falta de energia e de tempo não vai ser, nós vamos nos dedicar. E Ricardo, a sua diretoria, pelo que a gente percebe, foi bastante diversificada na sua formação. Como que foi a escolha dos nomes, esse diálogo para que as pessoas fizessem parte deste projeto junto com você? Olha, a nossa diretoria, eu procurei assim, o critério adotei foi o seguinte, procuramos fazer uma diretoria bastante jovem. Então, porque como eu disse, é grupo. Então, o pronome que nós vamos usar aqui não é eu, o pronome é nós. Então, nós temos que ter união, temos que ter discernimento, serenidade nesse momento, que é um momento bastante difícil, que todo o comércio vive. Mas eu procurei montar uma diretoria, o critério, uma diretoria bastante jovem, até de pessoas que às vezes nunca participaram ativamente da associação como eu, né? E para que envolver mais essas pessoas. E como a diretoria, às vezes com a diretoria com pouca experiência, então para dar um equilíbrio, ter um peso e contrapeso, né? Nós, nos conselhos deliberativos e no conselho fiscal, além deles terem as funções estatutárias definidas, né? Nós acabamos levando essa palavra conselho ao pé da letra, né? E montamos um conselho, os conselhos
somente com o nome de ex-presidentes, porque foram pessoas que já enfrentaram as dificuldades de estar à frente de uma entidade como essa, já tem experiência. Então nós vamos tentar equilibrar a vontade de fazer dos jovens com a experiência de quem já passou e já ocupou essa cadeira tão importante da associação comercial. Ricardo, então apresenta para a gente quem são os membros desta nova diretoria da Associação Comercial e Empresarial de Adamantina, repito, para o biênio 2021-2023. Por favor. Bom, vamos lá. Então a diretoria é o Marcos Rogério da Costa, que é o Rogério lá do Jornal Diário, o Marcos Godoy do Supermercado Godoy, o Luiz Henrique Sgobi Mortari, que era o ex-presidente. Esse foi o único ex-presidente que ficou na diretoria. Mas como ele me colocou, ele me indicou, eu falei, olha, para dar continuidade já nas ideias, eu vou colocar ele. Então, é o que eu sempre falo assim, nós não vamos procurar fazer política de governo, vamos tentar fazer política de Estado, dar continuidade àqueles projetos que já vieram desenvolvidos e foram positivos. Depois também tem aqui o Gustavo Montagnoli, também que é da OM Sistemas, a Maria Renata Belém Geraldo, que é da Close de 98, o Gustavo Mantovani, que é da padaria do filho do Vadão, da padaria Via Sabor, o Sérgio Merlotti, que é o cabeleireiro, Sérgio Cabeleireiro, o Adonis Abraão, que é lá do Posto Cocipa, a Tatiane Moreira, do varejo, que é da loja de calçados, o Guino Bonassa, e o Roger Boarim, que é lá da loja Madame. Então esse é a diretoria, tá? Então uma coisa que eu procurei fazer, Ricardo, sempre procuro me cercar de pessoas melhores do que eu. Então eu acho que o mais ruinzinho aqui dessa chapa aqui é o presidente, o restante aqui são todos melhores do que eu. E o conselho, como eu disse, né? Para não ser injusto, o conselho é um conselho montado só por ex-presidentes. Então vamos lá os nomes. Leonardo Munhoz, Jorge Luiz Munhoz, Lucilene Aparecida Carli Palone da Silva, José Maria Haddad, Renato Capobianco, Luiz de Jesus Sanches Trintinaglia, José Aurélio Pieretti, Irineu Pedro Rodrigues Dirame, José Rodolfo, Wilson Parrilla e Odair Montagnoli. Então todos esses do conselho já foram presidentes, já ocuparam a cadeira de presidência, já enfrentaram os problemas e agora eles têm que, por obrigação, assim, vamos dizer assim, dar o contrapeso para a gente e segurar a molecada e falar, olha, vocês estão certos nisso, estão errados naquilo e tentar melhorar as nossas ideias. E Ricardo, como você disse, um dos objetivos é justamente dar continuidade, né, ao trabalho que foi feito. Apesar de ter ex-presidentes, também existe uma busca daquilo que deu certo em outras presidências, é isso? Exatamente, eu acho que a gente não pode abandonar, olha, foi fulano a ideia, nós não temos essa vaidade, aquilo que foi implementado por outras pessoas, nós temos que dar seguimento, se é bom para o comércio, nós temos que dar seguimento, é o que eu falo, todos os comerciantes, nós estamos aqui. Quando vocês falarem em associação comercial, ACE, eu não gostaria que as pessoas lembrassem do Ricardo. Eu gostaria que as pessoas lembrassem de todas essas pessoas que eu nomeei aqui. Porque todos eles são representantes do comércio. Então, não é uma pessoa, são um grupo. Então eu falo, não sou eu, somos nós. Então, se nós acertamos todos. Se nós erramos todos. Todos têm que ser cobrados, todos têm que ter a sua participação. Muito bem, e para você que chegou agora nesta edição do programa Entrevista da Semana, está sendo entrevistado aqui hoje o novo presidente da Associação Comercial e Empresarial de Adamantina, o empresário Ricardo Haddad. Estamos falando também para o site Adamantina.net e as redes sociais do Adamantina.net, do Grupo Folha Regional, através do Facebook e do Instagram. Muito obrigado a todos que estão acompanhando esta edição do programa. E vamos agora ao quadro Notícias e Negócios, Empresas e Negócios do Grupo Folha Regional.
Olá, Ricardo Bispo, bom dia para você que nos acompanha aí pelo site adamantinanet.com.br, também pelas redes sociais, Folha Regional Empresas e Negócios. Estamos aqui em frente à Cido Ferramentas em Adamantina, onde trazemos para você alguns dos atendimentos desta empresa que está fazendo o atendimento aos seus clientes em forma de delivery e drive-thru. O cliente liga aqui na empresa ou pode também retirar os produtos oferecidos. A Cido Ferramentas trabalha com a venda, locação de ferramentas e outros equipamentos para pequenas, médias e grandes obras, tanto na cidade de Joia, também nas demais cidades da região. Para você que nos acompanha, o telefone da Cido Ferramentas é o 18 3522 2216. Ricardo, volte aí com o programa Entrevista da Semana e desde já desejando uma boa semana para todos que nos acompanham. Todos os parceiros e colaboradores do Grupo Folha Regional, dos nossos anunciantes, todas aquelas pessoas que acreditam no nosso trabalho. Muito obrigado em nome do Grupo Folha Regional. E também agora aproveito para dizer que está aqui o empresário adamantinense Ricardo Haddad. Ele foi eleito o novo presidente da Associação Comercial e Empresarial de Adamantina. Ricardo, para traçar, você já disse que pretende mesclar tanto a juventude quanto a experiência e também utilizar o que deu certo. Esta será a linha que será seguida pela sua diretoria? Existe algo mais que você pretende também focar esse trabalho nos 2 próximos anos? Exatamente, Ricardo. Essa é a nossa linha de dividir responsabilidades, né? Então, eu digo o seguinte, se acertarmos, fomos todos, se errarmos, fomos todos. Então, todas as pautas nossas, todas as reivindicações do comércio, elas serão discutidas em diretoria. A diretoria vai discutir aqueles pontos que forem convergentes, nós iremos implementá-los. Então, procuraremos tentar conversar junto com todas as forças da sociedade, imprensa, poder público, judiciário, todas as forças necessárias para tentar sensibilizá-los, né, e tentar buscar melhorias para o nosso comércio. Porque uma coisa que eu digo, a Adamantina hoje, o nosso comércio corresponde a um bom percentual do nosso produto interno bruto. Então, nós precisamos ter a congregação de todas essas forças e juntarmos forças para um único objetivo. Então, é o que eu falo, não é o Ricardo, é a associação, é uma entidade, é um time de pessoas. Muito bem, Ricardo, estão se manifestando através das nossas redes sociais, acompanhando a entrevista e também parabenizando e desejando muita sorte e sucesso nesse trabalho. Temos o Evandro Baldo, também o vereador Álcio Iqueda, a Marcela de Oliveira e também o Maria Renata Belém Geraldo, que faz parte da diretoria, e ainda o Cacá Haddad, seu irmão Cacá Haddad, também parabenizando pela entrevista, desejando sucesso. Falando a respeito ainda do trabalho que será implementado, está sendo já desde o dia 1º, existe algum projeto específico que você já tem em mente, que a sua diretoria tem em mente para ser implementado ainda neste ano na associação? Eu não poderia ser irresponsável aqui de falar alguma coisa antes de ser deliberado isso junto à diretoria. Existem várias ideias, sim, só como eu disse, a forma de conduzir será sempre dividindo essa responsabilidade com o pessoal da diretoria. Nós vamos ter que discutir isso. Uma das coisas que a gente vai procurar sempre, principalmente nesse momento difícil de pandemia, que a gente sempre fala assim, é um momento difícil para todo mundo, Ricardo. O vírus existe, ele está aí, várias pessoas perderam a vida, a gente se solidariza com essas pessoas, só que todo mundo vai perder um pouco. Então, o comércio vai ter que aprender a se reinventar, vai ter que aprender a modificar, todo mundo. Então, é dessa forma que a gente pretende conduzir. E uma das grandes preocupações nossas, que vai ser discutido isso em diretoria, é com o micro, o pequeno empresário, o empresário que tem lá um colaborador, que tem um aluguel para pagar, que viu a sua venda, a sua receita cair bastante. Nós também temos uma preocupação muito grande, que é quase impossível, mas
temos que tentar, pelo menos, né? Eu falo assim, o não a gente já tem, mas nós vamos correr atrás do sim. O pessoal de eventos, né? Tem muita gente aí de buffet, o pessoal aí que esse pessoal tá com uma dificuldade tremenda, né? Então a gente tem que tentar sensibilizar todas as forças da sociedade civil organizada para que não comece a acontecer quebradeira, demissões. Isso é ruim para todo mundo. O comércio, vocês mesmos aqui, vocês vivem do comércio, né? Então, se o comércio vai mal, eu acho que bastante coisa vai mal. Então, esse é um dos pontos. Mas é que nem eu falo, não posso ser irresponsável e adiantar nada, porque tudo vai ser deliberado junto à diretoria. Mas, Ricardo, essa é a segunda vez que eu converso com o Ricardo Haddad, depois que ele foi eleito presidente, e a gente percebe, assim como a gente estava conversando antes da entrevista, que pelo menos você será um presidente, não que os outros não tivessem sido, mas você será um presidente que gosta do diálogo. Você vai ser uma pessoa que, como você disse, não vai pecar por omissão, por não fazer. É bem por aí mesmo. Exatamente. Eu acho assim, não vou poupar nem força, e nem energia, e nem tempo para tentar correr atrás, buscar do interesse do comércio, né? Porque eu acho que assim, essa é a função. A associação está aqui para tentar representar o comerciante, né? Então a gente vai correr atrás. E uma das coisas eu acho o seguinte, Ricardo, eu sou um grande apoiador do diálogo. Eu acho que muitas vezes uma boa negociação, um bom diálogo, a gente se colocar no lugar do outro é muito importante. Então o poder público tem que se colocar no lugar do comerciante, o comerciante tem que se colocar no lugar do poder público, e nós temos que ter tolerância. Nós vivemos dias difíceis, nós temos que ter serenidade, bastante tolerância, né? Então eu acho assim, eu sou da opinião que uma boa conversa, uma boa negociação, tudo pode se resolver. Sempre fui a favor do diálogo. Muito bem, para você que chegou agora nesta entrevista da semana, está aqui o novo presidente da Associação Comercial e Empresarial de Adamantina, Ricardo Haddad. Ele, ao lado da sua diretoria, comandará a entidade pelos próximos 2 anos, de abril de 2021 até março de 2023. E para você que quer ficar muito bem informado do que acontece na Cidade Jóia, basta acessar o site adamantinanet.com.br. E agora nós vamos até o centro de Adamantina, onde está o repórter Diego Fernandes com os principais destaques do portal Adamantina Net. Diego, é com você. É isso mesmo, Ricardo Bispo. Estamos ao vivo aqui direto do centro de Adamantina para trazer para você e para quem nos acompanha os principais destaques do adamantinanet.com.br. É você que está aí assistindo o programa Entrevista da Semana, pode, logo após o programa, conferir. Cabeleireiro que furtou a empresa de Adamantina voltou a agir, desta vez em um posto de combustíveis em Oswaldo Cruz. E já está valendo em Adamantina a lei que vai penalizar aqueles que organizarem ou participarem de festas clandestinas. Também destaque no Adamantina Net, Caixa analisa a documentação dos mutuários do conjunto habitacional Adamantina N. Você que está acompanhando o programa Entrevista da Semana pode, logo após o encerramento desta entrevista com Ricardo Haddad, conferir os destaques do portal adamantinanet.com.br, o portal de notícias da Cidade Jóia. Ricardo Haddad também desejar para você aí sucesso frente à Associação Comercial e Empresarial de Adamantina. Muito obrigado, Diego. Você então acompanhou aí os principais destaques do site Adamantina Net. Então, terminando essa entrevista, corre lá que você vai encontrar os principais destaques, as melhores notícias que existem da Cidade Jóia no site Adamantina Net. E estamos aqui ao lado do novo presidente da Associação Comercial e Empresarial de Adamantina, Ricardo Haddad. Ricardo, nós vivemos um momento único e muito difícil, em especial para a área do comércio. O comércio já enfrenta o fechamento desde o início da pandemia. Completamos em março já 1 ano de pandemia e durante todo esse tempo, a maior parte dele, o comércio, precisou estar fechado com as portas abaixadas.
Como que você vê esse momento do comércio difícil, como a gente havia comentado, e também se você vê uma expectativa de melhora nisso ainda neste ano 2021? Olha, Ricardo, como eu disse anteriormente, a crise existe, a pandemia existe, o vírus está aí, nós temos que ser responsáveis, né? Você tem vida se perdendo, eu acho que é sempre se colocar no lugar do outro, né? Então, tem famílias aí que perderam entes queridos, que não tiveram nem a possibilidade muitas vezes de se despedir de forma adequada. Então a gente se colocar nessa posição. Mas por um outro lado, a gente também gostaria que as pessoas se sensibilizassem, se colocassem do lado do comerciante, que é o comerciante que está lá, o pequeno comerciante que tem um colaborador, que deixou de arrecadar, deixou de fazer a sua receita, com isso deixou de gerar imposto, né? Então passou bastante dificuldade. Então eu acho que o radicalismo é muito difícil. Então eu acho que sempre existe um meio termo, uma questão negociada, né? Uma posição negociada. Então eu acho assim, todo mundo vai ter que ceder. Eu faço uma analogia, uma comparação, brincadeira, sempre igual ao casamento, né? Então, o cara chega lá com a esposa, sempre um cede de um lado, o outro cede do outro e vai se convivendo, né? Então, nós moramos numa cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, né? Eu acho isso muito importante. Então, a gente sempre se colocar no lugar do outro. O comerciante, como eu disse, tem pessoas aí do varejo aí, lojas de roupa, de calçados. Tá difícil para eles? Tá muito difícil. Mas vamos pensar o seguinte, eles ainda em algum momento conseguiram vender por delivery, conseguiram manter alguns em fases amarelas, em outras fases do Plano São Paulo, conseguiram se manter aberto por algumas horas. E o pessoal de eventos? Vamos fazer essa reflexão. E o pessoal de eventos? Esse pessoal muitas vezes não conseguiu nada. Esse pessoal está desde março do ano passado sem fazer nada. Então, eu acho assim, não precisamos ser radicais, tá? Como eu disse, não estou negando, a doença existe, mas tem que ter alguma flexibilização, alguma coisa. Nós temos que pedir para a população de Adamantina duas coisas. Primeiro, a pessoa tem que ter responsabilidade. Se não precisar sair, fique em casa, para a gente tentar diminuir essa contaminação do vírus, para que isso se resolva o mais rápido possível e a gente consiga retomar as nossas atividades. E segundo, tá? O pessoal do comércio, vamos também ser um pouco, modificar, vamos nos reinventar, sabe? Vamos tentar criar novas formas de vender. Então, assim, se todo mundo fizer um pouquinho, nós conseguimos vencer. Porque eu penso assim, as crises vêm e vão. Se a gente for criativo, a gente consegue vencer essa batalha. Mas nós temos que estar unidos. Se todos estivermos unidos, nós vamos vencer essa guerra. Agora, se cada um ficar lutando, querendo colocar só o seu ponto de vista em evidência, nós estamos fadados a um insucesso. E, Ricardo, é evidente que a gente sabe que as regras, as restrições, elas vêm de instâncias superiores, de quem está no poder. Mas a associação, como representante do comércio, de que forma você acredita que neste momento pode contribuir com os comerciantes? No diálogo, na busca por algum meio de retorno das atividades? Como que você acha que a associação pode e como você acredita que deve trabalhar essa questão junto aos poderes? Ricardo, nós vamos pleitear junto aos poderes, né? Tentar sensibilizá-los dessa situação, tá? Que o comerciante precisa minimamente ter um funcionamento. Nós não podemos parar 100%, porque senão a coisa complica. Então, assim, pedir para as pessoas, como eu disse, que eu acredito o seguinte, que o comércio, às vezes está pagando uma conta que muitas vezes não é dele, né? Então, existem outras formas de contaminação muito mais efetivas.
Então nós vamos tentar sensibilizar o poder público. A gente sabe que o poder público também tem as suas limitações também, porque essas ordens às vezes vêm de cima, né? Então a gente também tem que se colocar também no lugar do poder público, mas tentar sensibilizá-los. Olha, vamos tentar flexibilizar um pouquinho, vamos tentar deixar o comerciante trabalhar minimamente e para conseguir sobreviver pelo menos, você está entendendo? Esse momento, gente, vai passar. Se Deus quiser, isso vai passar. Nós vamos sair mais fortes disso, tenho certeza, tá? Eu acredito muito. Então nós temos que ter paciência, serenidade, tolerância e tentar sensibilizar os poderes. Então, se for preciso conversar com o poder público, o executivo, o legislativo também, que está sempre aí, já tive contato com alguns do legislativo, até judiciário, se preciso, nós vamos tentar, porque a gente precisa conseguir pelo menos o mínimo do mínimo, porque senão a coisa fica complicada, Ricardo. E Xará, as campanhas e ações desenvolvidas pela Associação Comercial ao longo do ano, em datas especiais, como Dia das Mães, Natal, elas servem de incentivo para o comércio. Mesmo diante dessa situação difícil que nós estamos vivendo, essas campanhas elas devem ser mantidas pela Associação Comercial neste ano de 2021? Olha, Ricardo, minha posição pessoal, tá? Eu acho que deveria, mas não é a minha posição pessoal que prevalece, tá? É da diretoria, como eu disse. Então, nós vamos levar isso para a diretoria, vamos deliberar. Eu acho que nós devemos, mas nós temos que também ter responsabilidade de não onerar os comerciantes agora nesse momento difícil, com premiação, com mais alguma coisa. Então, nós temos que tentar alguma coisa, mas sem onerar o comerciante, porque o comerciante já está com dificuldade de pagar o aluguel, está com dificuldade de pagar colaborador, e se a associação vir para tentar colocar mais uma despesa para esse comerciante, ele não vai aguentar. Então nós temos que pensar no bolso do comerciante também. Então temos que pensar em alguma melhoria para ele. A associação, ela está aqui para servir o comerciante. Então, para a gente finalizar essa entrevista, eu gostaria que você deixasse, então, a sua mensagem como novo presidente da Associação Comercial e Empresarial de Adamantina e representando a sua diretoria para os comerciantes. O que eles podem esperar do trabalho de vocês ao longo dos 2 próximos anos? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que se colocaram aí nas redes sociais, né? Desejando uma profícua gestão para a gente. Olha, pessoal, é uma missão difícil, tá? Nós vamos fazer o nosso melhor. Isso que eu posso, não vou prometer nada que não possa ser cumprido, porque não depende só da gente. O que eu posso tentar dizer para todos os comerciantes, que a associação representa os comerciantes, é que nós vamos dedicar tempo e energia para tentar atender todas as pautas de todos os comerciantes. Novamente, gostaria de dizer que isso aqui o Ricardo não representa sozinho a associação. Existem várias pessoas, como a qual eu já nomeei aqui. De repente você não tem tanta liberdade com o Ricardo, mas você tem liberdade com outros nomes que foram ditos aqui. Procurem essa pessoa, levem essa pauta. Essa pauta vai ser levada para a diretoria. Nossa função é representar o comércio da melhor maneira possível. Peço a todos, a população em geral, o comerciante, para a gente ter bastante serenidade nesse momento difícil. Vamos procurar ser bastante sereno, calmo. Vamos tolerar, não vamos deixar só o nosso ponto de vista prevalecer sobre o outro. Não, vamos ceder, eu cedo um pouquinho aqui, você cede um pouquinho aqui e nós vamos conviver. Nós vivemos em sociedade. E para conviver em sociedade, tem que ter tolerância. Porque se a gente conseguir dessa forma, nós vamos criar um ambiente um pouco mais justo e próximo de uma perfeição.
Ricardo, muito obrigado por aceitar o convite de estar aqui no estúdio da TV Folha Regional, concedendo essa entrevista, falando para os comerciantes de Adamantina, já que você assumiu ao lado da diretoria, esse desafio de comandar a entidade. E também o Grupo Folha Regional, o jornal, o site e a TV Folha Regional já eram parceiros, e agradeço também ao Luiz Henrique Sgobi Mortari, que foi sempre parceiro durante a sua gestão do Grupo Folha Regional e também trabalhou muito pelo comércio de Adamantina, e deixo já à disposição também o Grupo Folha Regional para esse trabalho que será feito pela Associação Comercial. Ricardo, isso aí nós precisamos contar com, como eu disse, com todas as forças. Imprensa, tudo, isso é muito importante para as pessoas estarem sabendo o que está acontecendo, para ter transparência do que está acontecendo, tá? Então, muito obrigado à Folha Regional por nos conceder esse espaço. Como você disse, o Luiz Henrique já vinha desenvolvendo essa parceria. Nós pretendemos dar continuidade, porque o que é bom tem que ter continuidade. Muito obrigado. E para você que acompanhou mais esta edição do programa Entrevista da Semana, também muito obrigado. Você esteve junto com a gente através do site adamantinanet.com.br, na TV Folha Regional, e também através das nossas redes sociais, no Facebook e também no Instagram. Programa Entrevista da Semana, que tem os apoios da Rede 7 Supermercados e também da Adacel, que é o maior provedor de internet por fibra ótica e via rádio da região. Participou aqui hoje, direto do estúdio em Adamantina, o novo presidente da Associação Comercial e Empresarial de Adamantina, Ricardo Haddad. E eu te espero em mais uma edição do programa Entrevista da Semana. Até lá!